Então, já foi feito um vídeo aqui baseado num texto meu sobre a falsa doutrina da cobertura espiritual. Então, retomando alguns pontos, né, eu vou falar sobre isso. A doutrina da cobertura espiritual é um conceito que foi difundido em algumas igrejas, mas que não encontra respaldo bíblico. Essa doutrina sugere que determinados líderes religiosos possuem uma autoridade espiritual especial, que lhes permite oferecer proteção espiritual aos seus seguidores. No entanto, essa ideia contradiz os ensinamentos bíblicos sobre a relação direta e pessoal de cada crente com Deus. Então, a primeira coisa que esse ensino vai atacar diretamente é o ensino da justificação pela fé, né? E nós somos justificados pela fé somente, não por obras. Não é por meio de confissões e por meio de pedidos de alguém que alguém nos proteja que nós somos justificados diante de Deus. Então, a nossa ligação direta para com Deus, ela se dá na relação da fé, né? A fé, ela é vazia de obras, né? De mérito, de obras, de esforço. Então, esse é o primeiro conflito que existe entre cobertura espiritual. Ah, mas existe como interceder por outra pessoa? Sim, existe. Mas isso não significa que você é uma cobertura espiritual da outra pessoa, porque quem não crê já está condenado. No Antigo Testamento havia o propiciatório, né? O propiciatório, ele ficava em cima, era a tampa que ficava em cima da arca da aliança. Dentro da arca tinha o pote com maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Nesse propiciatório era aspergido o sangue para fazer propiciação. Esse sangue, ele propiciar, né, fazer favorável, né? Esse sangue ele era aspergido lá por causa do pecado do povo. Então o que cobria o povo, né, o que afastava a ira de Deus, não eram as obras, não eram as obras desse povo nem a oração deles, mas o sangue. O sangue sobre o propiciatório era que fazia a remoção, ou vamos dizer assim, afastamento da ira de Deus sobre eles. Da mesma forma, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas do mundo todo. 1 João 2,2. Nós sabemos que o mundo todo aqui não significa cada pessoa do mundo, mas aqueles que foram comprados para Deus, né? Os filhos de Deus que andam dispersos. Nós sabemos disso pela Escritura Sagrada. Porque quem não crê ainda está debaixo da ira de Deus. Então, voltando aqui à questão, voltando aqui à questão, esse ensino ele vai de encontro ao ensino da justificação pela fé, vai de encontro ao ensino da propiciação pelos nossos pecados, da substituição penal, que Jesus foi nosso substituto, ele foi punido em nosso lugar. Então é um ensino que contraria aí a doutrina da fé, né? De viver por fé. Outro ponto, a Bíblia ensina que todos os crentes têm acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Em Hebreus 4,16 nós lemos: Acheguemos-nos, pois, confiadamente diante do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, se eu quero algo diante de Deus, eu posso me achegar, né, confiadamente, né? Todos os cristãos podem se achegar. Esse é um texto para todos. Então, não preciso de outra pessoa para fazer isso por mim. Isso indica que não precisamos de intermediários humanos para nos aproximarmos de Deus. A Bíblia ensina que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Ah, mas você precisa de um mediador humano. Não, Jesus já é o meu mediador humano. Não preciso de nenhum outro. Também ensina que Jesus é a cabeça de todo homem. 1 Coríntios 11,3. E o cabeça da igreja. Colossenses 1,18. Então, a doutrina da justificação pela fé, ela arrebenta todas as heresias e ela nos coloca na posição correta diante de Deus, né? Onde nós podemos andar livre, com a consciência livre de culpa, e nós podemos se achegar a Deus
Todos nós somos pecadores, não existe homem que não peque. E tendo consciência da nossa natureza caída, ainda que pecamos, nós confiamos na misericórdia de Deus, na graça de Deus e nas suas promessas na Bíblia. Então, nós não precisamos que outra pessoa venha declarar que nós somos perdoados. Nós mesmos cremos naquilo que Deus diz em sua palavra, né? E se viemos a confessar os nossos pecados, não é a confissão que nos salva, mas a nossa fé. Nós fazemos isso porque a Escritura ordena só. Então, a gente não precisa de outro mediador, nem de cobertura nenhuma. Então, além desse ponto, né, tem mais um outro. A ideia de que alguns líderes têm poderes especiais para oferecer cobertura espiritual pode levar a uma dependência excessiva desses líderes e afastamento da responsabilidade pessoal de cada crente, né, em buscar a Deus, seguir seus ensinamentos. Ao contrário, a Bíblia ensina que a unção que recebemos de Deus nos ensina e não precisamos que ninguém nos ensine. 1 João 2, 20 e 27. E as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. João 10. Né? Então nós temos aqui o princípio da regeneração, onde a nossa nova natureza nos habilita e nos faz ouvirmos sempre a voz de Jesus. O princípio da capacitação de Deus, né? Que nos leva, nos ensina todas as coisas. Nós podemos também citar Isaías 53, 17, né? Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e isso Jesus fala em João 6, 45. Mas outro ponto também é que essa doutrina vai de encontro à doutrina do sacerdócio universal do crente. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, né? Nós somos reis, sacerdotes. Então, não é só um líder religioso que é um sacerdote. O sacerdote, ele faz a mediação, fazia no Antigo Testamento, né, a parte do ritual, tudo, em prol do povo, mas agora nós somos sacerdote. Um texto bíblico também que refuta a falsa doutrina da cobertura espiritual é encontrado em Isaías 31 ao 2. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, não de mim. Né? Então eles tomam conselho, mas não de mim, que se encobrem como uma cobertura, mas não do meu espírito, para que acrescentem pecado sobre pecado. Então essas pessoas procuram se esconder de Deus, procuram conselho de outras pessoas, procuram se esconder, mas não no Espírito de Deus, não da palavra de Deus, né? Que as palavras de Jesus são Espírito e vida, mas procuram se esconder de homens ou de outro que não seja Deus. Isso é pecado. Esse texto é um alerta contra aqueles que buscam proteção e conselho fora da vontade de Deus, confiando em fontes humanas ou até, né, outros espíritos, em vez de buscar a orientação divina. A Bíblia afirma que maldito é o homem que confia no homem, que faz a carne no seu braço. Jeremias 17:5. Conclusão: a doutrina da cobertura espiritual não é bíblica e pode levar os crentes ao entendimento equivocado sobre a relação deles com Deus. Então, é algo muito perigoso. Então, vou deixar esse alerta aqui e vou deixar esse vídeo aqui. Fiquem na paz.